Fala pessoal, tudo belezinha? Batista Cunha na área para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo vai estar em formato de podcast lá na plataforma Spotify e lá na plataforma Deezer. Então nos procure lá, beleza? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 28 de agosto foi ao ar pela Rede Bandeirante de televisão o primeiro debate para a presidência do Brasil. Os candidatos Bolsonaro, Lula, Felipe Dávila, Soraya Tronic, Ciro Gomes e Simone Tebet realizaram um debate pra lá de fodástico, fazendo o mesmo bater recorde de exibição. Na TV aberta, a Rede Bandeirantes alcançou 15 pontos de audiência, ficando em primeiro lugar. No YouTube, o debate obteve 1,5 milhão de espectadores simultâneos, um novo recorde, já que no debate anterior houve um pouco mais de 400 mil visualizações simultâneas. É claro que o ponto forte do debate foram as agressões verbais, O Lula é esse encantador de serpente, né? os tapas na cara E esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. E os seus economistas são todos mofados. os puxões de orelhas, Nós não podemos ser aqui inconsequentes, ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que, só mentira. e muitas verdades convenientes entre todos os respectivos candidatos. Felipe Dávila passou o debate enfatizando que o Estado é uma máquina de cobrar impostos, que entrega serviços de baixa qualidade e enfatizou para o eleitor deixar essa modinha de lado de votar no menos pior. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos, disse o candidato. O Brasil não cresce, não gera empregos e renda, tem que cortar gastos da máquina pública e blá blá blá. Soraya Tronic passou o debate enfatizando o seu lema da campanha, que é acabar com 11 tributos federais e adotar o imposto único, além de atualizar a tabela de imposto de renda, entre outras propostas que, na minha opinião, é infundada. Simone Tebet passou o debate enfatizando como se dará o seu plano de governo e falou aquilo que o povo está cansado de ouvir: milagres, milagres e mais milagres na economia, educação, saúde e por aí vai. Em vários momentos, Simone Tebet atacou o governo Bolsonaro, o que é de praxe. Bolsonaro passou o debate elogiando, defendendo seu governo e dando respostas simples, diretas, além de, claro, alfinetar os seus respectivos competidores no debate. Bolsonaro também afirmou que acabou com aquela farra que havia no governo de amiguinhos políticos ajudando outros amiguinhos políticos. Você me ajuda, eu lhe ajudo. E isso deixou muitos políticos com raivinha, além de alertar com certa veemência o autoritarismo que está se tornando o STF. Lula também respondeu a perguntas que lhe foi direcionada a ele e ao Ciro Gomes sobre o quanto a pandemia prejudicou a educação no país. É claro que Lula elogiou que no seu governo a educação cresceu x mais y é igual ao quadrado da hipotenusa e vai realizar uma reunião com todos os governantes para maiores detalhes como será a educação no seu governo, caso ele seja eleito. Ciro Gomes respondeu as mesmas perguntas que o Lula havia respondido, que a educação foi muito prejudicada pela pandemia. Ciro respondeu enfatizando que o estado do Ceará foi o que mais cresceu na educação e blá blá blá. Ciro também deixou claro que no seu plano de governo ele pretende acabar com a decoreba, refinanciar os estudos e trazer uma educação de qualidade nos próximos 15 anos. Ciro também deixou claro que vai limpar o nome dos brasileiros que estão sujos no SPC e no Serasa, além de taxar grandes fortunas, além de criar uma renda mínima mensal para milhões de brasileiros e blá blá blá. Após todos os candidatos se apresentarem e responderem às respectivas perguntas, houve os confrontos diretos, onde os candidatos responderam perguntas
dos seus respectivos adversários. E aí, meu irmão, o bicho pegou. Agora confira os melhores momentos desse debate que foi pra lá de fodástico. Solta o take, produção. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram a concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes na universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior.
Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares. Mas, assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida, porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui. E elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Ciro, inflação, você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado, passar em média R$ 190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$ 400. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$ 200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era, em média, R$190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$80 por mês. Nós passamos no mínimo 600, e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$1.200. Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende aos mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia, por quê? Foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para
68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara e do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos, sim, colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que seu PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. E esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar de verdade para valer. Precisa do mundo digital, nós já estamos caminhando, e os seus economistas são todos mofados. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz um capital, vai embora. A lei do acesso à informação, tudo isso foi coisas que o PT criou, onde até o papel higiênico que se funcionava no Palácio, as pessoas poderiam acompanhar. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos por cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. Bom, esta resposta é conhecida por todos, por isso que não respondi. É óbvio, no meu governo vai ser transparência total. Sigilo de 100 anos para quê? Quem quer esconder por 100 anos alguma coisa deve algo ao Brasil. Do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, está de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper, cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. Esse tema é um tema muito difícil para eu falar até hoje, candidato Lula, porque eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias, muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu um mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero, sim, confirmar. Eu vi. Houve corrupção, tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí. E Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Bom, não posso deixar aqui de colocar também que eu já estou vacinada contra a mentira e não virei jacaré até hoje, graças a Deus, mas o povo brasileiro não está vacinado contra a mentira. Vamos lá. O governo federal propôs R$200 de auxílio emergencial. Quem subiu para R$600 e quem está colocando R$600 no bolso dos brasileiros somos nós, senadores e deputados. Então, não aguento mais mentira. Mentira em relação à corrupção. Aqui está difícil, entre presidentes, alguém ter a moral de olhar para a cara dos brasileiros e falar que não existe corrupção. Chega disso. Chega de briga, chega de confusão, chega de usar o nome de Deus em vão e vamos mudar, vamos virar páginas desse país. Eu não tenho tempo para brigar, então não vou me misturar com briga e confusão. É lógico que eu fico brava porque eu sou gente como todo mundo que está me ouvindo. Não sou atriz e não estou aqui para disfarçar, mas vocês podem ter certeza que do jeito que está, eu vou começar a entregar e é muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado. E sabe qual que é o dízimo que a gente mais está usando hoje? Chama-se fundão eleitoral. Sabe o que é o fundão eleitoral? Todos aqui, ó, 5 bilhões de reais, tira do seu bolso para ficar gastando dinheiro em campanha política. Dinheiro que devia estar indo para a saúde,
para ter pelo menos 900 mil crianças, jovens, em escola em tempo integral. Daria para usar esse dinheiro e ter 3 milhões de cirurgia no SUS. E a gente fica usando esse dinheiro de forma perversa para financiar campanha política. Essa é uma das únicas coisas que mostram o mau exemplo do uso do dinheiro público. O dinheiro público brasileiro vem sendo usado mal porque a gente tem mania de escolher o menos pior. Tem que acabar com isso, tem que respeitar o dinheiro público, tem que respeitar o bolso daquele que trabalha. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a você, meu irmão, minha irmã, que ficaram até essa hora. Muitos não tinham sequer condição de ficar, porque tem que ir para a batalha da vida. E eu preciso agradecer a você, porque é assim que nós vamos achar juntos a saída para a mais profunda, grave, complexa e renitente crise econômica da nossa história. Quero agradecer aos ilustres opositores, a oportunidade de debater e aprender consigo, e dizer a cada um e a cada uma de vocês, a minha luta não é contra nenhum deles, pessoalmente. Por mais que a gente tenha que explicar as nossas diferenças, a minha luta é contra um modelo econômico, que é o mesmo, rigorosamente há 25, 30 anos no Brasil, que montou uma máquina perversa de transferir renda de quem produz e de quem trabalha, de você, para o setor financeiro. É uma coisa absurda. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juros. Só para você ter uma ideia, tudo que se gastou em saúde, educação e segurança não chega a 300 bilhões. Eu peço uma oportunidade para mudar isso. E para mudar também o modelo de governança política do Brasil. Se você olhar, é deprimente. Um país como o nosso, ficar discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, que contradição de corrupção. Nós precisamos banir, porque a corrupção não é uma maldade da alma de nenhum deles. A corrupção é uma prostração moral que todos eles fizeram, um modelo de governança política em que a ideia de que você só vai governar se tiver sustentação no Congresso, se transformar a presidência da República em testa de ferro de roubalheira. Eu lhe peço, com muita humildade, em nome do seu filho, em nome dos pobres do Brasil, de todos os trabalhadores, me dê uma oportunidade. É a 4ª vez que eu sou candidato. Minha paixão não se abateu em nenhuma, porque o amor da minha vida é o Brasil. O sentido moral da minha vida é lutar para mudar o Brasil. Eu quero um lugar na história de quem mudou o Brasil e deu a oportunidade de crescer e dignidade para todos. Candidato Lula, 2 minutos para suas considerações finais. Olha, eu queria terminar essa participação nesse debate me solidarizando a senadora Simone e a jornalista que foi agredida. A segunda coisa é dizer para vocês que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, e por isso eu não entro no campo da promessa fácil, porque eu sei como é difícil. O meu amigo Ciro se esquece de dizer que quando eu cheguei na presidência da República, o juro estava 26% e deixei com 10%. Ele esquece de dizer que a inflação estava com 12%, nós deixamos com 5%. Ele esquece de dizer que o desemprego era 12% e nós deixamos com 22 milhões de empregos. Tive o prazer de indicar a primeira mulher candidata à presidência da República, que quando deixou o mandato em 2014, quando venceu o seu primeiro mandato, o desemprego era apenas 4,5%, padrão Finlândia, padrão Noruega. E depois o Eduardo Cunha e o Aécio Neves, junto no Congresso Nacional, resolveram preparar o golpe que culminou com o desastre. Porque aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata. Ou seja, esse país vai fazer o julgamento histórico da presidenta Dilma. E eu estou muito tranquilo porque eu pensei em falar de obras públicas que eu fiz aqui, mas é tão medíocre o Brasil de obras hoje que eu não vou falar para não humilhar quem está governando o Brasil. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima,
fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba, na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele, liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união de tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Lamentável. Lamentável, no país da fome, da miséria, do desemprego, do desespero, do desalento, temos 2 candidatos falando do passado, alimentando o ódio, dividindo as famílias e polarizando o Brasil. O Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro. O Brasil pertence aos quase 215 milhões de brasileiros. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do Petrolão e do Mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós vamos diminuir a desigualdade social e a miséria, acabar com a fome. Para isso, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos combater a discriminação na sua totalidade. E vamos impedir retrocessos no Brasil. Comida mais barata, educação, saúde de qualidade, emprego e renda para as pessoas. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar, com coragem e amor, o Brasil de verdade. O candidato Lula pediu um direito de resposta e a comissão considerou procedente. O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. O seu tempo. Seu tempo foi esgotado, candidato. O candidato Jair Bolsonaro também pediu direito de resposta. A comissão julgadora está analisando. Daqui a pouquinho a gente traz a resposta. Agora é a vez da candidata Soraya Tronic. Eu quero aqui agradecer ao Grupo Bandeirantes, à TV Cultura, Jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, pela oportunidade de estar aqui, podendo debater o nosso país. Quero também agradecer ao meu partido, União Brasil, o maior partido desse país, em nome do nosso presidente Luciano Bivar e do vice Antônio de Rueda. Quero agradecer ao meu vice-presidente, Marco Sintra, um homem de exatas e eu de humanas. O perfeito equilíbrio para que a gente consiga levar esse país adiante. Temos um projeto estruturante, um projeto real, que pode ser aplicado imediatamente, e com ele nós iremos sim, com um imposto só,
diminuir o preço dos alimentos, trazer mais dignidade para todas as pessoas. Iremos tirar o imposto de renda e o INSS de todos aqueles que recebem até 5 salários mínimos. Essa proposta está madura e ela sim pode ser aplicada, e eu desafio qualquer pessoa para que debata essa proposta conosco, não que diga ao Léo. Chega de briga e de confusão. O Brasil precisa de paz e precisa de união. Precisa de alguém que cuide das pessoas. Eu, ao lado de Marcos Cintra, sou esse alguém. Muito obrigada pela oportunidade. O que eu quero é resolver e trazer solução para a sua vida. Eu saí da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem. Eu critico, mas eu trago a solução. Obrigada. Candidato Jair Bolsonaro havia pedido direito de resposta, a comissão considerou improcedente. Para mudar o Brasil, nós precisamos de um projeto de país, nós precisamos de gente competente, nós precisamos de gente com caráter, liderança e coragem para transformar o Brasil. Não é gente profissional da política que só pensa em criar um Estado pesado, cheio de privilégio para um monte de gente, tirando mais dinheiro do nosso bolso, nós que trabalhamos, tocamos os nossos negócios, produzimos. O Brasil, para mudar, vocês viram aqui, não teve nenhuma conversa de como vai fazer a economia crescer. Sabe por quê? Porque só tem um jeito da economia crescer. É tirar poder do Estado, dar mais poder para quem empreende, para quem gera riqueza. Tirar esse Estado pesado que vem sufocando a gente há anos. A economia brasileira jamais vai voltar a crescer do Estado sendo gerado do jeito que é. Não precisa fazer política com mensalão, orçamento secreto, para dizer que isso é governabilidade. Nós não queremos essa governabilidade, nós não compactuamos com essa governabilidade vergonhosa. Está aí o exemplo de Minas Gerais, Romeu Zema, um governo de gente impoluta, séria, competente, atraiu mais de 280 bilhões de reais em investimento para o Estado, melhorou a saúde e a educação. Está o nosso prefeito Adriano Silva, em Joinville, a melhor cidade do Brasil, deu mais título de regularização fundiária em 11 meses do que em 11 anos da cidade. É gente que assume o poder para resolver a vida daqueles que produzem e geram riqueza. É assim que o Brasil vai voltar a crescer, olhando para frente, tirando o Estado das costas e acreditando que é com caráter e liderança e honrando a política que nós vamos. Por isso, vote nos deputados do Novo, vote Felipe Dávila. E aí, o que achou do debate? Foi incrível, não foi? Mas calma que ainda tem mais. A cereja do bolo eu vou deixar para o segundo vídeo, onde eu vou mostrar de fato a roupa suja sendo lavada ao vivo. O que foi ao vivo, aliás, lógico, né? E aí, o que você achou do debate? Na minha opinião, ficou claro que quem se destacou foi o Ciro Gomes, o Lula e o Bolsonaro, óbvio. Para mim, Roberto Dávila, Soraya Tronic e Simone Tebet foram meros coadjuvantes. Mas quem vai decidir quem se destacou melhor no debate é você, meu caro espectador. Então, apesar de eu ter, como é que se diz aqui, ter selecionado as melhores partes do debate, se você quiser ter a sua própria conclusão, se você quiser ter a sua própria opinião, seu próprio fundamento, então você tem que ver o debate na íntegra. Que, aliás, depois que o debate acabou, que a Bandeirantes upou lá, deixou lá o vídeo lá, além dos 8 milhões, quando o debate foi ao ar, uma semana depois, o debate está com mais de 13 milhões de visualizações. Então você vê que o povo de fato está assim interessado na política. Agora, estar interessado e saber como o sistema funciona são duas coisas completamente diferentes. Então, veja o debate na íntegra e tire as suas próprias conclusões. Lembrando que no próximo vídeo eu vou de fato mostrar os tapa na cara, os perrengues, as alfinetadas, a roupa suja. Eu quero ver barraco. O barraco vai pegar fogo no próximo vídeo. Então fique ligado. Se você ainda não é inscrito no canal, então, por favor, se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, então
se inscreva no canal e, é claro, deixe aquele like fodástico para mostrar para a plataforma que esse vídeo é relevante e merece um alcance maior. E como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. Então, o que está esperando para inscrever-se? Inscreva-se agora, vamos lá, rapidinho, não custa nada. Beleza? Então, conto com a sua inscrição e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!